Então, depois de Flávio Bolsonaro se manifestar, né, indicar que retiraria sua candidatura à presidência se Jair Bolsonaro recebesse a anistia, o relator do projeto da redução das penas, Paulinho da Força, ele reafirmou que não vai sugerir o perdão ao ex-presidente, que o pedido está fora de cogitação. Ao portal Metrópolis, o deputado disse que seu texto beneficia Bolsonaro e reduz a sua pena de mais de 27 anos para apenas 2 anos, mas revelou que o PL, o Partido Liberal, não aceita essa proposta e trava a votação da dosimetria. Paulinho destacou ainda que a anistia não possui apoio no Congresso e isso cairia no Senado Federal. Você, Mota, as discussões em torno do avanço da anistia e aí teve esse posicionamento de Paulinho da Força dizendo a anistia ampla, geral e restrita está fora de cogitação, mas o PL, Partido Liberal, não aceita o projeto de redução das penas. E eu acho que o PL faz muito bem. Quer dizer que a posição do relator é ou vocês aceitam dosimetria ou vocês ficam sem nada. Mas o que é exatamente essa dosimetria? Ninguém sabe, porque ninguém viu ainda o texto desse projeto, não é isso? Ou seja, ou a gente aceita alguma coisa que ninguém sabe exatamente o que é, ou não vai acontecer nada. Ou o Brasil aceita redução de penas de quem nem deveria estar preso, como se fosse um favor que os políticos estão fazendo. Olha, vocês estão tomando o meu tempo, eu tenho outras coisas mais importantes para fazer, tenho que cuidar das emendas, da eleição do ano que vem, e vocês aí com essa história de anistia. Então, ou a gente aceita a esmola da dosimetria, o favor, ou o país vai ter que viver com esse erro inaceitável. Eu não sei você, caro espectador, mas, para mim, isso parece tudo, menos uma proposta de justiça e de conciliação. Pois é aquela história do pegar ou largar, né, Kriegner? E aí, como fica o PL nessa história? E aí tem esse questionamento feito pelo Dávila. E aqueles que participaram dos atos do dia 8 que até hoje estão presos, né? Exato, e aí revela, concordo absolutamente com o Mota, de que esse é um processo extremamente injusto. Injusto na causa, injusto na maneira como foi conduzido e também na conclusão desse julgamento. Agora, diante da injustiça, nós temos que tomar uma decisão. Ou a decisão é radical de enfrentamento à injustiça, para que essa injustiça seja erradicada de uma vez por todas, ou a outra alternativa é justamente que se acate aquilo que é possível, né? Então nós ficamos entre a cruz e a espada, que é justamente o ideal e aquilo que é possível. E o que me parece é que me pesa muito mais e eu não consigo encontrar paz no sentido de pensar as pessoas idosas, pessoas que têm as comorbidades físicas e que estão presas. Em todos os níveis, daqueles que eram os manifestantes, que às vezes nem adentraram os prédios públicos, mas estavam ali no contexto do 8 de janeiro e foram presos, e daqueles que injustamente foram presos, sendo acusados de serem os grandes mandantes de um golpe de Estado que nunca nem aconteceu, né? Então, todos esses estão debaixo de uma grande injustiça que o Brasil está assistindo de camarote, infelizmente. Porém, eu fico com aqueles mais vulneráveis, aqueles que não têm os grandes advogados para se defender, aqueles que mal sabiam o que é que estava acontecendo, aqueles que não tinham opção ou maneira de protestar de alguma outra forma, a não ser, que não encontraram maneira a não ser estar em Brasília. E assim, a gente sempre fala aqui com muita clareza e tranquilidade. Quem quebrou patrimônio público, aqueles que depredaram, precisam ser processados e julgados. Por isso que a pena é de 6 meses a 1 ano, segundo o Código Penal brasileiro, segundo a lei brasileira. Não só por golpe de Estado, por algum tipo de manipulação ou mesmo algum fio imaginário aí que leva a pensar que houve um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, em que nós temos injustiça de um lado, injustiça do outro, se eu tenho a oportunidade de fazer justiça, pelo menos para aqueles mais vulneráveis, que sofrem mais e que têm menos recursos para saírem dessa injustiça, eu escolho esse caminho. Você, Dávila, por diversas vezes você mencionou e fez críticas à condução desse processo, né?
Mas diante de tantas dificuldades, qual é a análise e reflexão acerca desse projeto e essa quase proposta feita por Paulinho da Força? Ou é isso ou nada? Parece, Caniato, que isso é o que está acordado, não só na Câmara, como no Senado, porque esta maneira como o Paulinho está colocando, certamente é um relator que conversou com as duas casas. Porque, por exemplo, se aprova um projeto de anistia na Câmara, aí depois derrubado no Senado, e aí? Voltamos para a estaca zero? Aí ninguém é libertado, principalmente esses manifestantes do 8 de janeiro. Paulinho da Força está fazendo um projeto costurando isso com o Hugo Mota e o Alcolumbre. Está na cara que é isso que ele está fazendo. Por isso que ele está jogando tão duro contra o PL e a anistia, porque isso está negociado. E, aliás, não podemos esquecer da amizade do deputado Paulinho da Força com o ministro Gilmar Mendes da Suprema Corte. Então, para mim, isso está tudo casado. E isso é o que deixa de ser aprovado. Isso vai desfazer a injustiça? Não vai fazer injustiça nenhuma. Aliás, nós sabemos que o julgamento não seguiu com rigor as regras do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, direito à ampla defesa. É óbvio que isso precisa ser encarado, mas entre encarar esta total injustiça e libertar da cadeia as pessoas que participaram das manifestações do 8 de janeiro, que deveriam estar com as suas famílias neste momento, eu fico com esta opção. É fundamental acabar com esta enorme injustiça. Quanto à história de enquadrar o Supremo no seu papel de corte constitucional, este é um longo embate que passará pela eleição de um Senado que tenha coragem, caráter e determinação de enfrentar o Supremo Tribunal Federal e enquadrá-lo novamente como uma corte constitucional. Não faz tanto tempo, Mota, muitos diziam, é preciso separar. Primeiro aprova a anistia para os manifestantes do dia 8, depois pensamos, esses parlamentares, depois pensamos na situação que envolve Jair Bolsonaro e aliados. E aí um outro grupo dizia, não, vamos colocar tudo no mesmo pacote, aprovar a anistia ampla ou uma anistia que abranja também Jair Bolsonaro e aliados. Você não acha que, dadas as circunstâncias dessa chamada crise entre Presidência da República e Congresso Nacional, essa seria uma oportunidade para esse grupo que defende a anistia ampla se aproveitar disso e tentar aprovar um texto mais amplo, ainda que seja por meio da emenda, aprova um texto, e aí naquele momento dos destaques se coloca um texto adicional que poderia vir a beneficiar Jair Bolsonaro? Seria uma estratégia na sua avaliação, Mota? Eu não sei dizer qual seria a melhor estratégia legislativa, porque há muitos caminhos, só quem está lá dentro da casa é que sabe. Agora, eu só queria apontar a contradição aqui na afirmação do meu estimadíssimo colega Dávila, que terminou o seu comentário lembrando a necessidade do Congresso, muito justamente, colocar a Corte Constitucional do Brasil no seu papel, levá-la de volta ao seu papel. Mas começou o seu comentário dizendo que, olha, não dá para aprovar a anistia, e aí a gente tem, então, que, e muito justamente, colocar as pessoas que não deveriam estar presas em liberdade o mais rápido possível, aprovando o que dá para aprovar. Mas ou a gente coloca as coisas no seu devido lugar, ou a gente aceita elas como elas são hoje e aprova o que dá para aprovar. Eu não vejo como conciliar as duas atitudes. Eu acho que a melhor forma de começar a colocar as coisas no seu devido lugar é fazendo justiça. Porque tem outra coisa também que eu não entendo. Se você aceita uma situação profundamente injusta, que na opinião de inúmeros juristas é inconstitucional e ilegal, você aprova um remédio legislativo só para dar uma solução para esse caso, e amanhã, quando houver uma outra manifestação e as pessoas forem submetidas ao mesmo tipo de julgamento, o que o Congresso vai fazer? Aprovar outra dosimetria? Nós vamos ficar sujeitos a essa situação de novo? Porque se a gente não resolver isso, se você colocar um band-aid numa situação que é uma sangria desatada, amanhã o band-aid vai cair.
nós vamos estar de novo nessa situação aqui. Por que não aproveitar e juntar as duas coisas? E colocar o Brasil no seu rumo, de onde ele nunca deveria ter saído, resolvendo essa questão da forma como ela deve ser resolvida. Eu acho que, Dávila, verifica se o seu microfone está fechado, que a gente não está escutando. O meu? Agora sim, agora está perfeito. Então foi aqui. Alguma coisa lá. Bom, então, voltando ao ponto Mota, é óbvio que essa injustiça precisa ser desfeita e isso exige mudanças no Senado Federal. Mas, Mota, você sabe muito melhor do que eu que não tem a menor chance desse Senado, que boa parte desses senadores que tem tudo rabo preso no STF, que vão aprovar medidas de restabelecer os freios e contrapesos do Senado. Você sabe disso. Você sabe que a gente tem que eleger um outro Senado. Com esse Senado, não tem a menor chance. Porque qualquer medida que for afrontar, e não é afrontar no bom sentido, porque é para restabelecer os freios e contrapesos dos poderes, vai ser encontrado com projetos que, de repente, podem ser desengavetados do STF contra senadores. Essa é a verdade. A gente tem que olhar as coisas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. As coisas hoje são dessa forma. Então, nós não temos senadores com a lisura, a coragem e a determinação para enfrentar esta batalha de combater esta injustiça e restabelecer o papel da Suprema Corte como uma corte constitucional. Esta é a verdade. Então, vamos, pelo menos, salvar essas pessoas que sofreram prisão indevida por causa do 8 de janeiro. É simples assim. Não tem a menor chance deste Senado hoje fazer essas reformas que o Brasil precisa. Por isso, os eleitores precisam estar muito atentos com a responsabilidade que eles têm de eleger um Senado de gente que não tenha rabo preso, que tenha coragem e determinação de restabelecer o papel de Corte Constitucional do Supremo Tribunal Federal. Vou passar para o Mota, mas ainda que o Senado aprove, poderia também um parlamentar de um partido com 3 deputados federais ajuizar uma ação no Supremo. Tem essa possibilidade também. Vai lá, Mota. Meus amigos, não esperem de mim a solução para os dilemas da República. Eu não tenho a mínima ideia como o Brasil vai sair dessa situação. Eu só acho que se a gente continuar empurrando com a barriga, dizendo, não, vamos arranjar uma solução qualquer aqui, depois a gente vê. Vai ser na próxima eleição, no próximo Congresso. Quem garante que o próximo Senado vai ser melhor ou mais corajoso do que o atual? Já foram tantas as esperanças que a gente tinha que ficaram por esse caminho. Então, eu vou usar aqui as palavras do próprio Dávila. A situação é urgente. As pessoas que estão presas não podem esperar mais um dia. O que é que os congressistas estão fazendo que não se dedicam de corpo e alma, em tempo integral, a essa questão da anistia? Que esperança que esses políticos têm que o Brasil se aproxime da normalidade de novo, enquanto a gente tem uma situação como essa na cara de todo mundo? Como é que eles podem fingir que está tudo normal, ficar falando de eleição, de emenda, de fundo eleitoral? Eu acho que esse obstáculo que está na frente do Brasil, Dávila, ele pode ser superado. Eu não estou deixando aqui que a minha ingenuidade ganhe. Eu sou muito cético em relação às possibilidades da política. Mas a minha opinião é que há uma questão existencial na frente de nós. É aquele enigma da esfinge, né? Decifra-me ou te devoro. E eu fico espantado como pouca gente vê isso. Você, Kriegner, quer contribuir? Eu acho que o maior inimigo que nós temos aqui em todas as posições que estão sendo definidas é a inação, né? É não fazer nada, que é justamente o sentimento que todo brasileiro de bem que olha para o Congresso percebe, o silêncio, a mornidão, a demora, justamente a morosidade em julgar uma pauta que eu concordo, tanto com o Dávila quanto com o Mota, é urgentíssima, porque nós temos uma injustiça sendo cometida diante dos nossos olhos e nada está sendo feito.
apesar dos discursos, apesar das manifestações. Se você for olhar qual outro projeto de lei recente, nos últimos 2 anos, vamos puxar, ou talvez até reduzir, levar um pouco mais para trás, pode colocar até 5 anos, qual outro projeto de lei foi tão mobilizador no sentido de levar tantas pessoas para a rua como foi o PL da anistia? Qual foi a outra causa que levou tantas pessoas desde lá de trás das marchas contra o PT e pró-impeachment da presidente Dilma, que levou tantas pessoas também, mais uma vez, como o PL da anistia? O PL da anistia une até setores da direita que não se agradam tanto do bolsonarismo, mas que tem um mínimo de senso e zelo pela Constituição, pelo devido processo legal e também pelo senso comum ali. Qualquer pessoa que não seja cega pelas paixões políticas aprova a anistia. Qualquer pessoa que não esteja inflada por um senso de revanchismo, às vezes você vê nas redes sociais pessoas sendo contrários ao projeto da anistia porque citando mortes no Covid, citando erros de política externa potenciais aí do governo Bolsonaro, citando falas do presidente Bolsonaro, ou seja, não tem nada a ver com aquilo que foi julgado. É mais um revanchismo e uma tentativa de trazer uma punição para alguém que um dia, na cabeça deles, dentro da ideologia do que eles consideram ser o certo, ofendeu qual era a sua posição política. Então, qualquer pessoa que não esteja inflada por paixões políticas percebe a injustiça que está sendo cometida agora. Porém, diante de uma injustiça, nós temos que ver o que é possível ser feito. Eu creio que o Congresso teria, sim, maneiras e caminhos constitucionais de fazer tudo isso, mas eu concordo também com a análise do Dávila de que não vão fazer. É quase que uma grande parede devido aí às dívidas que tem entre Congresso e também o Judiciário. A gente sabe muito bem como funciona. Nós estamos analisando em outros casos paralelos a esse da anistia, esse relacionamento muito poluído entre o Congresso e o Judiciário. A gente sabe que é delicado ali. Diante disso, o que é que nos resta para este momento para salvar aqueles que estão apodrecendo na cadeia de forma injusta? Ou nós vamos esperar mais um Clezão? Nós vamos esperar mais outras pessoas tendo as suas vidas prejudicadas ali? Isso é que eu não consigo entender. Como é que a gente não pode, pelo menos, aceitar esse primeiro passo para dar uma direção ou mesmo uma dignidade para esses que estão injustiçados e que são os mais vulneráveis, os menos defendidos e os menos relembrados também. Agora, essa inação mencionada pelo Kriegner há pouco, Dávila, isso certamente vai contaminar o debate político, isso pode ter consequências graves, inclusive, né? Em algum momento essa conta vai chegar para os parlamentares. E aí o Kriegner lembra muito bem desse episódio, aconteceu uma morte, né, em um dos presídios. E a gente está falando de pessoas de idade, muitas delas detidas. Para acontecer isso em um outro momento, assim, não me parece um cenário improvável. Então, essa conta pode chegar, né? É preciso ter pressa, senso de urgência, como você mencionou, né? Exatamente. É preciso ter senso de urgência. Agora, Canhato, o problema é que o parlamento entra em recesso daqui a 2 semanas, aí a turma só vai voltar em fevereiro, aí vai ter a primeira sessão em março, e até lá as pessoas já passaram mais o quê? Mais 4 meses na cadeia, 3 meses na cadeia? É um negócio inacreditável. Essa falta de senso de urgência com cidadãos de bem, sem nenhum antecedente criminal, passar anos na cadeia, longe de suas famílias, por causa de um julgamento político e absolutamente distorcido todas as regras do devido processo legal. É uma coisa absurda. Isso vai ser um dos capítulos mais vergonhosos da história do Brasil. As próximas gerações vão olhar para trás, e o Kriegner tocou na palavra correta, e vão ficar espantados não só pelos atos de arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal, como também pela inação da população e do Congresso em relação a tamanha arbitrariedade. Até quando vamos tolerar esta inação em relação a violações flagrantes de um poder arbitrário passando por cima das leis e da Constituição?